O desaparecimento misterioso de um escoteiro durante uma escalada volta a ser investigado 36 anos depois. Tudo por causa de uma mensagem de áudio que circula na internet. Você vai se surpreender com essa história. A gravação levanta a hipótese de que Marco Aurélio teria sido assassinado. O suspeito é um homem que tinha contato com um grupo de escoteiros daquela expedição. O detector dá sinais de que existe metal debaixo deste chão. O que esse sinal representa? Existe um metal aqui embaixo desse concreto. A notícia emociona quem procura pelo filho desaparecido há 36 anos. O senhor já entrou aqui nessa casa? Eu entrei há uns 30 e poucos anos atrás, nunca mais. Uma casinha simples de um homem simples, mas que pode esconder um grande mistério. O desaparecimento do escoteiro Marco Aurélio, em 1985, no Pico dos Marins, interior de São Paulo. Estaria o corpo do jovem enterrado debaixo deste casebre? Tenho sido muito forte durante todo esse tempo. As suspeitas ganharam força depois que uma mensagem de áudio se espalhou pelas redes sociais. Um homem, até então não identificado, conta em detalhes o que poderia ter acontecido com Marco Aurélio. A filha do Afonso morreu faz 3 dias. E antes de morrer, ela contou a verdade no hospital. Seu Afonso era o antigo proprietário da casa e durante muitos anos foi guia nas trilhas do Pico dos Marins. A filha do seu Afonso é Marli, que morreu recentemente vítima de Covid. Segundo a mensagem, Marli teria dito que João, irmão dela e filho do seu Afonso, teria matado o escoteiro Marco Aurélio. Ela falou que no dia o Marco Aurélio chegou lá pedindo socorro de noite e ela tinha um irmão que não regulava da cabeça, né? Diz que o tal de João, que era irmão dela, catou a espingarda do Afonso Gide e matou o Marco Aurélio. Depois de um tempo, acharam ele enforcado no meio do mato. E o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, e no quarto que ele dormia. O ex-policial Manuel Rocha fez parte das buscas ao escoteiro desaparecido. Para ele, o áudio que aponta o suposto envolvimento de seu Afonso no desaparecimento do menino pode ter algum fundamento. Ele era uma pessoa acima de qualquer suspeita. Quem queria suspeitar que o Marco Aurélio teria sido morto e sepultado e enterrado debaixo da cama dele, eu acho que há fundamento. Tem que se investigar isso? Eu acredito que sim. Toda hipótese tem que ser investigado, né? O escoteiro Marco Aurélio era gêmeo idêntico de Marco Antônio. Eles nasceram prematuros e passaram 3 meses na UTI pediátrica. Nós dizíamos que eu era a razão e ele era a emoção. Nós nos completávamos. A escalada seria o momento mais importante da vida do Marco Aurélio. Ele se tornaria um escoteiro sênior. A mãe, Dona Nelma, que morreu em 2015, contou em uma entrevista ao Domingo Espetacular como o menino estava empolgado com a expedição. Ele estava tão imbuído para ir nesse acampamento que nós conversamos, mas vai ser uma frustração se a gente dar o menino nessa hora. O Pico dos Marins tem 2.420 metros. É o segundo ponto mais alto de São Paulo e fica na Serra da Mantiqueira, bem na divisa com Minas Gerais. Além de Marco Aurélio, participaram da escalada o líder do grupo, Juan Bernabeu, e os adolescentes Ricardo, Osvaldo e Ramatiz, todos com 15 anos. O acampamento foi montado ao lado da casa do seu Afonso. Em depoimento na delegacia de Piquete, ele contou que por uma centena de vezes escalou o Pico dos Marins, inclusive como guia para diversos grupos. Na viagem para cá, ficou definido na reunião de diretoria que a subida ao Marins não seria feita sem um guia. E o seu Afonso, que morava nesta casa, era o guia definido para subir ao Pico dos Marins. No
No sábado, dia da escalada, seu Afonso providenciou um lanche e ficou à espera dos escoteiros. Mas, segundo ele, o líder do grupo, Juan, não passou pela casa dele e tomou outro caminho para iniciar a subida. Esse erro do líder, e com isso levou a esse acontecimento que destruiu praticamente os nossos sonhos de vida para essas crianças. Do acampamento montado ao lado do casebre do seu Afonso até o pico, são 7,5 km de caminhada em um terreno cheio de sobe e desces e fendas, algumas com 5 metros de profundidade. Foi em um desses buracos que um dos escoteiros, o Osvaldo, se machucou. Havia uma fenda e eu enfiei meu pé lá dentro. E aí que eu torci o joelho fez assim, né? A rota deslocou do local. Juan, o chefe dos escoteiros, pediu para o Marco Aurélio voltar e buscar ajuda. Foi a última vez que o menino foi visto. Na época, a polícia chegou a desconfiar de Juan, mas ele acabou liberado. Cerca de 400 pessoas vasculharam a região. As buscas foram encerradas depois de 28 dias, mas a família nunca parou de procurar. No fim desta semana, a justiça autorizou e o delegado responsável pelo caso reabriu o inquérito. A casinha antiga se transformou no centro das atenções por causa do áudio, que revela o suposto envolvimento do seu Afonso e do filho dele, João Vitor. Esse áudio conta a história e a possibilidade do João ter encontrado o Marco Aurélio assim que ele retornou a essa base aqui. E que João poderia ter assassinado Marco Aurélio. Há ainda uma segunda hipótese que foi levantada por esta outra filha do seu Afonso, Dona Helena. Diz que nesse trecho aqui, o seu Afonso teria enterrado o corpo do filho João em cima de um outro corpo. A gente pode ver que aqui, tá vendo? Alguém já tentou mexer nesse trecho. E tem um outro ponto também, olha aqui, ó, cheio de buracos. Fomos atrás de Dona Helena. Ela ainda está muito abalada com a morte da irmã Marli. A senhora acha que a Marli teria dito, porque a conversa é que ela teria falado para alguém no hospital, que ela não podia levar esse segredo e que ela precisava dizer? Ah, isso que aí foi eles lá para dizer a verdade, né? Hã? Porque eu não consegui visitar ela com vida. Eu Mas não a Marli, consegui. a senhora sabe se ela sabia de alguma coisa? Ah, eu creio que não. Se ela soubesse, ela contava para mim. A polícia já tem a foto e o nome da pessoa que teria gravado o áudio, mas mantém sob sigilo. E o Afonso Gide ficou tão desesperado na época que enterrou ele no quarto dele, na terra, e no quarto que ele dormia. Mas a senhora acha que tem algum fundamento essa história de que o corpo do Marco Aurélio estaria debaixo do chão da casa do seu Afonso? Não tem. Isso aí é fora de cogitação, não tem lógica. Então, por qual motivo Dona Helena teria cavado a terra perto da casa do seu Afonso há 2 anos? Ela disse que ficou desconfiada. A senhora não achou nada? Nada. Mas a senhora acredita que o seu Afonso poderia fazer isso, o pai da senhora? Olha, sinceramente eu não sei, porque meu irmão desapareceu também. Meu irmão desapareceu, ninguém sabe onde foi. Meu pai não gostava dele, não. Entendi, Dona Helena. Meu pai era bem bravo com ele, sabe? Marlene, também filha de seu Afonso, contesta as acusações. Deu ossada nenhuma, porque lá é a irmã minha que tá louca da cabeça, essa humor Venceslau. Pôs isso na cabeça lá e na família nenhum não sabe nada disso, não concorda com ela com essa loucura. Olha, o que estava procurando lá? Estava procurando a coisa de loucura dela, que estava o Marco Aurélio e meu irmão enterrado tudo junto. Mas não tinha nada, não achou nada. Enquanto seu Ivo procura pelo filho Marco Aurélio, Marlene e Helena procuram pelo irmão, João Vitor, que sumiu 4 anos após o desaparecimento do escoteiro. Tomara a Deus que encontre ele vivo, que daí cabe um pouco dessa bagunça aqui. Marco Aurélio usava o uniforme de escoteiro quando desapareceu. O
cinto, o chapéu de escoteiro e a medalha na camisa contêm partes de metal. 2 dias depois da nossa primeira visita, nossa equipe retorna até a casinha que foi do seu Afonso. Zé Eduardo, ele tem um detector de metais, é isso? Isso, exato. E esse seu detector, ele pega até que profundidade? Dependendo do tamanho do metal, até 1 metro ele consegue pegar. No áudio, a pessoa diz que Marco Aurélio teria sido enterrado debaixo da cama de seu Afonso. O que esse sinal representa? Existe um metal aqui, embaixo desse concreto aqui. E o sinal parece estar mais forte, é isso? Está mais forte bem aqui, ó. Bem debaixo de onde ficava aqui aumentou o sinal. Ó, a antiga cama do seu Afonso. Seguimos procurando mais sinais. Você tem 2 partes com esse sinal muito forte. Lá embaixo, onde ele passa agora, e um pouco mais para cá. Aqui já sumiu, ó. Um pouco. Dos tijolos aí, só para vocês entenderem, a cama passava para esse lado. Não tinha essa parte de madeira. O que você pode falar de tudo que você viu do lado de lá e desse lado? Que deve existir algum metal antigo, né, dessa época mesmo. Tá nesse local, mas pode ser um metal não ferroso, pode ser um cobre. Agora, é um trabalho que diz respeito somente à polícia. O senhor chegou a conhecer o seu Afonso? Uma vez, eu falei com ele. Eu vim aqui uma vez, aí conversei com ele aqui, assim. Traz uma sensação diferente para o senhor depois de tudo isso? O senhor entrar nessa casa mais de 30 anos depois? E como não compreender o sentimento desse pai? Mas, para mim, é tudo uma surpresa que está acontecendo. De repente, em 20 dias, mudou toda a minha vida novamente. Com essas informações. Não? Porque eu não sei se eu estou pronto, se eu não estou pronto. Eu estou perdido. Também pedimos que José Eduardo utilizasse o detector de metais onde as irmãs Marlene e Helena cavaram. O detector também confirmou a presença de metais naquele ponto. O delegado Fábio Cabete, responsável pelo caso, já iniciou os trabalhos e pediu serenidade para que as coisas sejam feitas sem pressa e com cautela. Fazer diligências aqui nessa casa, nesse outro terreno, viu? Tá bom. Isso aí, com certeza faria. Mas eu quero fazer junto, para e passo com a polícia científica. Será que agora esse mistério que já dura 36 anos terá um fim? O senhor não sabe se o senhor quer ou não encontrar... Não sei. Alguma coisa. Não sei. Eu não estou querendo acreditar, Michael, que isso vai ser verdade. O senhor não quer acreditar nisso? Quero.